Bem, quem é Ricardo Serravalle? Ricardo Serravalle é uma pessoa que está sempre querendo melhorar, sempre em busca da melhoria, não somente na parte de estudos, na parte técnica, né, da vida, mas também no lado espiritual, buscando sempre ser uma pessoa melhor, sempre ser melhor hoje do que fui ontem. Bem, minha vida esportiva ela começou com o futebol, né? Então, como toda criança, né, todo brasileiro, eu queria ser jogador de futebol, eu queria jogar no meu time de coração, que é o Esporte Clube Bahia, e eu era goleiro, né? Então, sempre fui um pouco diferente, né? Sempre quis ser goleiro, eu não fui ser goleiro porque eu era ruim jogando na linha, nem porque nada, é porque eu gostava né, da questão do goleiro, investi nisso, né? E foi realmente uma fase muito bonita de minha vida, porque foi quando eu descobri que eu podia empreender meus sonhos, né? Alguns diziam que eu não devia estar ali porque eu estava tirando a comida da boca deles, porque se eles voltassem para casa eles não tinham o que comer e que eles estavam ali só por isso, porque eles não tinham o que comer em casa. É muito duro, eu entendo tudo que passava, mas ao mesmo tempo eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de conseguir minhas coisas, de conseguir chegar aonde eu queria chegar e não desisti. Eu pegava 9 ônibus por dia para ir treinar. Imagina, uma criança com 11 anos de idade, acostumado a ter todo o conforto que eu tinha dentro de minha casa e abrir mão de tudo, né, para passar o dia todo praticamente andando de ônibus, né? Naquela época a coisa era mais complicada ainda do que é hoje. E meus pais eram contra, né? Não se ganhava dinheiro com futebol, ainda mais goleiro. Mas eu fui em frente e graças a Deus, entre os 11 e os 18 anos, eu tive aí nesse vai e volta, muitos problemas, muitas confusões, mas segui em frente com o meu sonho. Eu deixei de jogar futebol aos 18 anos de idade, porque eu escolhi essa posição de goleiro e eu não cresci, né? Então, eu com 13 anos eu tinha a altura que eu tenho hoje, né? Que é 1,74 m. E meus irmãos são altos, meu pai era alto, e eu achava que eu ia crescer, né? E acabei não crescendo. Então, existe uma grande diferença entre insistência e persistência, né? Então, eu fui persistente aí durante muito tempo, mas eu vi que se eu fosse insistir naquilo, eu só ia estar perdendo tempo, porque ia ser muito, muito difícil. E começaram também a abrir outras portas, abrir outras coisas em minha vida. As artes marciais e os esportes de combate, eles começaram em minha vida aos 9 anos de idade, né? Um pouquinho antes aí do futebol. Na verdade, eu sofria bullying também no colégio, não sei porquê. Tinha um rapaz que sempre vinha e me batia, né? Nos intervalos no recreio, né? Ele me batia, me batia, me batia, e aquilo ali eu ficava, pô, por que esse cara me bate, né? Não tinha motivo nenhum. Nada, ele vinha simplesmente, invocou com minha cara, vinha e me batia. Até que eu assisti, minha mãe me levou um dia para assistir um filme, que foi o filme de Rock 4, né? Um filme de Rock Balboa. E aquele filme mudou minha vida, né? Quer dizer, eu posso dizer assim que o boxe e Rock Balboa, Sylvester Stallone, através desse filme, ele mudaram minha vida, realmente. Então eu fiz minha mãe comprar uma luva de boxe, e aí descia pro playground do prédio, batia na pilastra, né? Corria. O pessoal pensava que eu tava maluco. Eu pendurava os Playmobiles assim no meu quarto, batia no Playmobil, entrava embaixo da cama, tentava reproduzir o que Rock fazia, né? Naquele filme. E até que um dia esse garoto ele veio me bater. A gente era criança, claro. Não tô dizendo pra ninguém fazer isso. Mas ele veio me bater e eu acabei revidando. Acabou que eu ganhei uma fama de boxeador dentro do colégio. Os meninos, até os mais velhos, passaram a me respeitar. E isso mudou completamente minha vida, né? Me deu muito mais confiança para seguir em frente. E foi um dos motivos até que eu posso dizer que me fez chegar ao Bahia, chegar como ser um goleiro do Bahia e tudo. Foi essa confiança que eu adquiri em mim mesmo através do boxe, né? Durante essa fase de que eu jogava futebol, eu também treinava, né, por mim mesmo. E enquanto não tinha treino, eu treinava e eu sempre gostei de arte marcial, sempre gostei de boxe, de Bruce Lee, de Van Damme, eu sempre fui muito envolvido nisso. O Contact ele é uma espécie de boxe, mas também utilizando as pernas. E nessa época Van Damme já estava fazendo bastante sucesso, né? Os filmes de Bruce Lee também. E eu me enveredei pelo lado do Full Contact. No lado do Full Contact, que mais tarde passou a se chamar Kickboxing, eu tive uma carreira aí profissional bem interessante, né? Eu fui campeão baiano, né, 8 vezes, campeão brasileiro 4 vezes.
Fui campeão sul-americano, né, por uma das maiores entidades do mundo, que é a ISCA, International Sports Kickbox Association. E ia disputar o título mundial na Itália e sofri uma fratura treinando para um vale tudo, né? Então eu sofri uma fratura na minha perna, no meu tornozelo, e isso me afastou, né? Eu já estava com certa idade nessa época e acabou me afastando. Foi uma fratura que me deixou aí 6 meses de molho e foi bem complicado. Eu ia lutar o título mundial na Itália, né? Contra um italiano, já estava praticamente tudo certo e a gente acabou tendo que abandonar esse sonho de me tornar campeão mundial, né? Não ganhava dinheiro com isso, né? O full contact ele é um pouco diferente, o kickbox ele é um pouco diferente, ainda não é um esporte assim muito bem, ele é muito divulgado, mas não é bem pago, né? Então eu não via perspectivas de crescer com isso. E acabou que eu me aposentei realmente do full contact como lutador profissional. Minha passagem pelo Vale Tudo não foi muito grande, mas fiz algumas lutas. É, Gostaria bastante de ter continuado, mas é aquilo, né? Naquela época não é como é hoje. Eu sempre converso com meus amigos de treino daquela época, né? Dizendo assim que se a gente vivesse, se a gente vivesse nessa época de hoje com a idade que a gente tinha antes, talvez a gente estivesse aí pelo UFC por tudo, porque naquela época eu lembro que o Marco Ruas ele foi a primeira pessoa a trazer o cross training, né? Os treinos de várias modalidades juntos no mesmo esporte. E naquela época, nós éramos um grupo de 3 4 e éramos os poucos que faziam isso, né? Então era faixa preta já de contact, treinava boxe, né? Treinava jiu-jitsu, né? Nessa época eu era faixa azul para roxa de jiu-jitsu, né? Hoje eu sou faixa preta também de jiu-jitsu. E a gente tinha, assim, um conhecimento vasto das artes marciais, mas enfim, né? Acho que tudo acontece no seu tempo e não tem que ficar olhando para trás, não. Aconteceu o que tinha que acontecer. A minha relação com Éder Joffre foi nessa época, mais ou menos, do Full Contact. Eu já era faixa preta de Full Contact. E eu decidi morar em São Paulo, né? Eu saí de Salvador para ir morar em São Paulo. E arriscar a vida em São Paulo, né? Ver o que é que ia acontecer. Eu sempre tive esse espírito, assim, um pouco aventureiro, né? De querer sair para conhecer as coisas, para conhecer o mundo. E isso foi em 1998. E eu estava no cinema assistindo um filme e eu vi a propaganda da Academia Fórmula, né, em São Paulo. E quem dava aula na Academia Fórmula de boxe, quem? Éder Joffre. E eu sempre fui muito fã do Éder, né? Quem não é fã de Éder Joffre? E eu disse, não, eu vou lá. E aí fui para Academia Fórmula. Eu lembro que cheguei lá 9 horas da manhã e me disseram que Éder só dava aula às 5 da tarde. Imagina, eu fiquei lá de 9 da manhã às 5 da tarde esperando ele. E quando ele chegou, que Éder realmente é um gentleman, né? Ele me abraçou, perguntou de onde eu era, perguntou como é que eu tava, se eu tava me alimentando, se eu não tava, onde é que eu tava morando. Foi realmente assim, foi uma surpresa pra mim ver uma pessoa tão famosa e tão humilde, né? Então ele me abraçou, me levou pra dentro da academia. Eu lembro que eu tava de calça jeans, né? E ele ia dar aula. Nessa aula que ele dava na Academia Fórmula, é uma academia elitizada, né? Eu não sei nem se ainda existe essa academia em São Paulo. Mas era uma academia bem elitizada, então não era uma academia de trocar soco, de boxe mesmo, né? Era um boxe, como hoje a gente chama de boxe recreativo. E Éder me fez treinar mesmo de calça jeans, né? Me fez treinar, disse que queria ver como é que eu me comportava. E eu treinei, ele me apresentou, inclusive, a um rapaz que ele estava apadrinhando, não me lembro mais o nome dele, lembro que era um negro, assim, alto, forte. E a gente treinou junto, né? E aí eu passei aí 3 meses, mais ou menos, ele conseguiu uma bolsa na academia pra mim, e eu passei mais ou menos 3 meses treinando com ele nessa academia. Depois que ele viu que eu já tinha certo nível, ele disse que eu tinha muito futuro no boxe e tal, queria me encaminhar para o Centro Olímpico da Aeronáutica para treinar com o professor Matias. Para minha surpresa, eu não sabia, grande parte da seleção brasileira olímpica treinava ali também. Então eu tive que, assim, eu tive um amadurecimento muito bom, muito grande no boxe nessa parte, aprendi muito nessa época. Aprendi bastante. E emagreci. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, eu tinha 76 quilos. E nessa época que eu estava treinando lá, eu já estava com 66 quilos. Mas não foi só por treinamento, foi um período realmente bastante difícil de minha vida. Mas eu posso dizer assim que foi por escolha minha, sabe? Não é porque eu não queria pedir dinheiro à minha mãe nessa época, né? Eu queria
conquistar a minha própria independência. E eu achava que se eu ficasse recorrendo à minha mãe, eu não ia estar independente. Então eu realmente cheguei a passar fome em São Paulo. Eu dividi um apartamento com alguns amigos, né, num bairro nobre, ali na Alameda Santos, né, que é paralela à Avenida Paulista, em frente ao prédio da Gazeta. E o que eu fazia era, eu comprava um cachorro quente, que em São Paulo tem aqueles famosos cachorro quente, né? Ali bem ali na esquina, entre a Alameda Santos e a Paulista, eu comprava um cachorro quente que era mais ou menos desse tamanho assim. E o cachorro quente vinha com purê de batata, vinha com tudo, né? 4 salsichas. Então o que eu fazia? Eu partia esse cachorro quente em 3. Então pela manhã eu comia um pedaço, meio-dia eu comia outro e quando eu chegava para dormir eu comia outro. Então era a minha alimentação, né, em São Paulo durante esse tempo. Foi 1 ano e meio morando em São Paulo, mais ou menos. E foi um período assim muito rico de minha vida que eu aprendi bastante. Voltei a Salvador, né? Estava com alguns problemas familiares e minhas irmãs dizendo: Ricardo, volte, volte, a gente precisa de você. E eu acabei voltando para Salvador e eu decidi estudar, né? Então, escondido de minha mãe, escondido da família, eu fiz um vestibular. Né? Não tive base nenhuma de estudo de segundo grau, não tenho vergonha de dizer isso, porque eu passei meu segundo grau todo na época dividido entre o Bahia, né? Entre jogar futebol, entre lutar, entre fazer esse tipo de coisa. E pulando de escola pública de uma para outra, a gente sabe que, infelizmente, o nível de ensino das escolas públicas do Brasil não são muito bons, e naquela época ainda pior ainda. Então eu estudava de noite, então eu pegava aí meus 9 ônibus por dia, chegava em casa, tinha que trocar a roupa, ainda ir para a escola, né, pela noite, dormia praticamente toda a aula, não conseguia manter o olho aberto de cansaço que eu tava, e porque eu tinha que voltar para casa, chegava em casa quase meia-noite, para acordar às 5h30 da manhã para ir treinar de novo, né? E os treinos eram praticamente de sábado a sábado. Às vezes domingo tinha uma folga, porque domingo era dia de correr na areia na praia. Então meu segundo grau, minha base de estudo foi muito, muito fraca. Mas, né, Deus, não sei, me deu algum tipo de dom, me deu sorte, não sei. Eu fiz esse vestibular e passei nesse vestibular em 8º lugar e passei a cursar a faculdade de administração com ênfase em comércio exterior. Tive que aprender durante a faculdade quase tudo que eu não tinha aprendido no meu segundo grau, né? Então eu estudei bastante mesmo. Concomitante com a faculdade, eu também fazia estágio. E naquela época estágio não era de 4 nem 6 horas, era um estágio de 8 horas. Primeiro eu trabalhei na agência de viagens, que prestava serviço para a Petrobras. E depois eu consegui um estágio na empresa de telecomunicações, né? Na Oi, na época chamada Telemar. E eu comecei a estagiar e ao mesmo tempo que eu estudava, né, eu trabalhava e ainda tinha meus alunos que eu dava aula pela noite. Então minha vida sempre foi muito corrida, né? E eu aprendi desde cedo a correr atrás, não ficar esperando que ninguém fizesse nada para mim e correr atrás de meus sonhos. E assim acabei me formando, né? E me formei com honra na faculdade. Os diretores disseram que infelizmente eu não podia me formar na faculdade porque eu tinha um débito na época de mais de 30 mil reais. Então foi a época dos vale-tudos, inclusive, que eu disse assim, não, então eu vou lutar para ganhar dinheiro. Então eu fiz algumas lutas, ganhei dinheiro, rifei minha moto, né? Eu lembro que eu rifei minha moto e a sorte foi que quem ganhou o número que saiu estava na mão de minha sogra para vender, né? Na época. Então eu acabei juntando um dinheirinho aí, minha mãe também me ajudou, né? Na época, ela me ajudou muito. A gente conseguiu pagar a faculdade, penhorando joia, penhorando carro. Foi uma confusão, mas eu sei que no final a gente conseguiu. Foi complicado. Eu sofri realmente esses 3 AVCs e foi no ano de 2009. Eu já tinha me aposentado, né, de lutar artes marciais, de ser atleta de artes marciais. Eu dava aula, né? Dava aula de full contact, dava aula de boxe, dava aula de... Né, nessa época já não era nem mais full contact, a gente chamava já de kickboxing. E treinava jiu-jitsu e tudo, mas já não estava mais competindo. E a gente que é atleta, a gente tem aquele espírito, né, de querer fazer alguma coisa, de querer se sentir útil, de querer produzir, de querer competir, de que eu era melhor, de que eu podia, de que eu era capaz.
E o que acabou foi que eu pensei assim, o que é que eu posso fazer que seja tão desafiante quanto subir num ringue para trocar porrada com alguém, né? E eu já tinha ouvido falar do triatlon, do Ironman, né? Que é um triatlon que você nada 3,8 km, depois você pedala 180 km, depois você corre uma maratona de 42. E eu sempre nadei, né? Eu sempre andei de bicicleta, sempre corri, né? Até para me preparar para meus treinos, tudo, para minhas lutas. E eu disse assim, não, um dia eu vou fazer esse triatlo Ironman. Eu tinha um amigo meu que fazia triatlo, né, que trazia essa novidade na época. E eu disse, um dia eu vou fazer. Então, com minha aposentadoria nas artes marciais como atleta, me veio essa vontade de fazer. Então, eu comecei a treinar. Depois de um desses treinos, né, eu estava no trabalho, numa segunda-feira, eu tinha treinado forte sábado e domingo, e eu sofri 3 AVCs isquêmicos, né? Eu estava no táxi sentado para ir para a Agência Nacional de Telecomunicações para entregar uma documentação e meu braço direito ficou completamente dormente, comecei a ter espasmo muscular nas pernas, uma dor muito forte na nuca, né? Escureceu tudo e eu tive 3 eventos, né? Foram 2 de manhã e um de noite. E aí fui para a emergência, chegou lá na emergência, foi constatado, né, que eu tive os AVCs. E aí fiquei 7 dias internado no hospital, me virando de ponta cabeça, descobri outros problemas congênitos que eu tinha. E foi uma fase realmente bem complicada. Eu acho que só quem estava perto da gente sabe. Você ser um jovem, né, 32 anos de idade, com saúde, esportista, não, sem fumar, sem beber, e de repente você tá ali na beira da morte, né? Fizeram um exame chamado ecocardiograma transesofágico, que descobriu que eu tinha um defeito congênito no meu coração. E foi aí que se explicou muita coisa de minha vida como esportista, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita força, mas eu não tinha resistência. Então eu não sabia porque eu cansava rápido. Então eu cansava, eu ficava cianótico, assim, a cara meio azulada, tal, e entupia os ouvidos, e eu ficava assim, vomitava, né? Quando o treino era muito forte, muito intenso. Tinha um problema congênito no meu coração, eu tinha uma abertura no coração, né? Que chama forame oval patente, e onde o sangue venoso cruzava com o sangue arterial, e isso gerou coágulos que foi pro meu cérebro. Então eu tive que me submeter a um implante de uma prótese cardíaca. Hoje eu levo essa prótese cardíaca no meu coração. Foram 6 meses aí de recuperação até que a prótese aderisse ao coração, né? Foi uma fase bem difícil de minha vida, tanto para mim, quanto para minha esposa, quanto para minha mãe, né? Os meus amigos, as pessoas que estavam mais próximas da gente. E quando eu já estava completamente recuperado, né? 3 meses depois, né? De recuperado, ou seja, 9 meses depois do acidente vascular cerebral, eu sofri um acidente com minha perna esquerda, no qual o mesmo tornozelo que eu tinha quebrado antes, eu quebrei ele de novo, né? Ele virou praticamente quase 180 graus para trás. Eu rompi quase todos os ligamentos do tornozelo, por pouco não foi uma fratura exposta. Eu rompi os ossos também do talos tibial, quebrei o perônio. Foi um acidente realmente assim muito forte. E hoje eu levo 5 próteses nessa perna, né? Eu tenho uma alimentação, né, de 40% na dorsiflexão do tornozelo. E isso me fez mais uma vez questionar, né, a vida, o porquê isso está passando, né, o porquê isso está acontecendo comigo. E foi então que eu descobri meu propósito de vida, né, que é através do esporte levar essa motivação às pessoas que nunca desistam dos seus sonhos, né, que sempre é possível a gente conseguir conquistar os nossos sonhos independente daquilo que aconteça em nossa vida, que a gente tem essa força interior que nos move adiante. E foi aí que eu resolvi empreender o Ironman, né, que era concluir essa prova mesmo com todos os problemas. Então, na fase de preparação, eu fiz a Mar Grande de Salvador, que é uma travessia que tem a nado, uma das mais tradicionais do Brasil e mais difíceis do Brasil. Fiz essa travessia, que era um sonho que eu tinha que fazer também. E um dia eu disse para o meu fisioterapeuta, Rafa, eu quero fazer o Ironman. E aí eu consegui, né, realizar esse Ironman em maio de 2013, né, alguns anos depois. 2 anos depois, para ser mais específico, de que passou esse problema com meu pé e depois de recuperado, eu treinei aí durante 2 anos para isso e consegui, né, realizar esse sonho que me foi cortado quando eu tive
os AVCs, né? Que eu estava treinando para isso. Quando eu consegui concluir o Ironman, o que aconteceu foi que minha história ela tomou uma dimensão grande. Então todo mundo saiu na televisão, houve matérias na mídia, né? Então as pessoas começaram a dizer assim, poxa, Ricardo, que massa que você fez, pô, você sofreu 3 AVCs, tem prótese na perna e tal, e você conseguiu fazer o Ironman. Então, aí se consolidou na minha cabeça ainda mais de que eu tinha um propósito, né? Que era levar essa mensagem às pessoas. E aí eu comecei a fazer desafios solidários. Então, desde então, todo ano eu faço um desafio solidário. Quem quiser ver, tem aí minhas páginas, minha página é ricardoserravale.com, né? Serravale com 2 L's. E lá tem os documentários dos meus desafios, né? Os treinos que se tornaram até desafios. Nessa coisa de fazer desafio, eu entrei 2 vezes pro livro dos recordes brasileiros. Né? Foi 24 horas nadando na piscina sem descanso. Foram quase 60 quilômetros nadando. Também fui a primeira pessoa a nadar entre Salvador e Morro de São Paulo. Foram 22 horas nadando, 62 quilômetros e 200. Né? Também entramos pro livro dos recordes. E depois disso veio a mudança aqui para a Espanha. Tenho desenvolvido também os projetos solidários, tenho mantido aí a presença também, a regra de mais ou menos um desafio por ano. Então o primeiro desafio aqui foi chamado Ultra Solidário, foi para a construção de uma quadra esportiva com teto, né, fechada, para uma escola no Brasil, né, uma escola no IAPI chamada Dom Edilberto de Querborg, que atende a 137 crianças carentes. Então eles tinham um espaçozinho lá deles, pequeno, mas tinha um espaço lá para eles brincarem, mas era completamente aberto, chão de cimento batido. Né? Quando chovia eles não podiam descer para o recreio, quando fazia muito sol também tinha criança que desmaiava, a gente sabe que em Salvador o sol é muito forte. E uma escola localizada dentro de um bairro periférico, mais complicado de Salvador. E eu conheci essa escola através de uns amigos e resolvi fazer esses desafios para construir essa quadra para essas crianças. Então, nesse desafio, eu nadei 30 quilômetros numa piscina, depois eu pedalei 24 horas numa bicicleta estática, foram 716 quilômetros, e por último eu fiz um Ultraman, que é praticamente o dobro de um Ironman, né? E a gente conseguiu juntar dinheiro com venda de camisa, de pulseira, de tudo, e a gente conseguiu construir essa quadra esportiva para essas crianças. Fiz também aqui um outro desafio, que foi um desafio para comprar bicicletas para as crianças na Índia irem para o colégio. Né? Então eu organizei aqui uma saída solidária de bicicleta. Então eu juntei os amigos todos da academia que eu trabalhava, os sócios, professores, tudo, a gente fez um movimento. Então o último desafio foi pela ENAC, né? É uma associação que cuida de crianças que sofrem com a doença degenerativa, neurodegenerativa, por acumulação de ferro cerebral. É uma doença assim, muito triste, que não tem cura, e eles precisavam de divulgação, né, dessa associação para ver se conseguiam mais dinheiro para fazer pesquisa. Então eu desenvolvi um projeto chamado Peleando por La Vida, que teve aí o apoio de vários esportistas aí, campeões mundiais de boxe, campeões mundiais de karatê, de kickboxing. Foi bem legal, no qual eu bati num saco de boxe com chutes e socos durante 24 horas. Foi um desafio bem complicado, apesar de que eu não precisava bater forte, mas tinha as regras do Guinness, que eu não podia dar mais de 3 chutes sem dar um soco, eu não podia dar mais de 3 socos sem dar um chute, e eu não podia passar mais de 2 segundos sem bater no saco. Então foi um desafio bem complicado também, mas graças a Deus a gente conseguiu finalizar esse desafio e principalmente ajudar essas crianças. O próximo projeto é esse, né, da Universidade do Boxe. A gente está já em contato aí com algumas instituições para que parte dessa renda que a gente receba com o curso de treinador e com os outros cursos que a gente vai fazer, ela possa ser revertida para algum projeto social relacionado ao boxe, né, ao incentivo das artes marciais, dos esportes de combate para as crianças, porque eu acho que o Brasil ele precisa muito de políticas públicas voltadas para o esporte. Né? O esporte é um fator de transformação social. Ele traz diversos benefícios através de seus valores para toda a sociedade e traz principalmente mais saúde, né? Não só saúde física, mas saúde moral. As pessoas aprendem a ganhar, aprendem a perder, aprendem a conviver em grupo, né? E isso são valores que o ser humano leva para toda a vida. A mudança para a Espanha talvez tenha sido um dos maiores desafios de nossas vidas, né? Deixar a família, deixar meus sobrinhos pequenos, né, que estavam crescendo. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à família,
Um dos problemas congênitos que eu tenho é que eu não posso ter filho naturalmente, né? Eu nasci com a vasectomia de natureza, então eu não tenho uma parte da vesícula seminal, foi um dos problemas congênitos. E tentamos fazer fertilização in vitro, eu e minha mulher, a gente tentou aí 3 vezes, gastamos um dinheirão, porque no Brasil o sistema público não cobre isso. A gente gastou praticamente um dinheiro de um apartamento, né, tentando e não conseguiu. Então, muitos dos meus desafios solidários, eles são em favor de crianças, né? É minha forma de viver um pouquinho essa paternidade. E meus sobrinhos também absorveram muito essa carência, né, de ser pai, da gente, de minha esposa, de ser mãe. Então a gente se dedicou muito a nossos sobrinhos. E a gente tem mudado aqui para a Espanha e perdido, estamos perdendo, né, toda essa fase de amadurecimento, de crescimento, né, dos nossos sobrinhos. É muito, muito difícil. Fora os amigos, a família, né, a mãe, pai. E a gente sente bastante. Hoje, graças a Deus, tem internet que a gente pode se comunicar, mas é realmente bem, bem complicado viver longe da família. Essa mudança para a Espanha, ela veio justamente pela crise no Brasil, né? Eu tenho uma cidadania italiana, minha esposa também, e a gente recebeu um convite de uma amiga para vir morar na Espanha, né? Vim passar um tempo aqui. A gente sempre teve um sonho de poder conhecer o mundo, de poder morar fora, tal. E como o país estava em crise, a gente não estava conseguindo emprego, né, na nossa área. Eu, depois de 12 anos, eu perdi meu emprego na Oi, né, na empresa de telecomunicações. Houve uma fusão com a Portugal Telecom, que acabou não se concretizando, mas houve essa fusão e todo o meu setor foi mandado embora. E eu fui um deles. A empresa estava com contenção de despesa, eu não podia ser remanejado para outra área. E todos os empregos que eu comecei a arrumar foram empregos para ganhar muito menos do que eu ganhava antes, né? Então eu falei com o Débora, eu digo, ó, a gente já estava aí já com certa idade, eu falei assim, Débora, ou a gente faz agora ou a gente não faz mais, vamos tomar uma decisão. E a gente acabou vindo para a Espanha, né? Então em 2016, dia 1º de abril de 2016, a gente pisou em solo espanhol. Quando a gente tomou essa decisão de vir morar aqui, eu falei com Débora, eu digo, olha, se é para a Espanha, eu vou viver do esporte, porque o esporte é o que eu amo, né? Os esportes de combate é o que eu amo, eu quero viver disso. E aqui, graças a Deus, se pode viver disso, né? Se pode viver bem. É uma profissão bem valorizada, diferentemente do Brasil, infelizmente. E então, quando eu vim pra cá, eu trabalhei de tudo que você imaginar, né? Débora igual, até que a gente conseguiu se encaixar, né? Então, quando eu consegui me encaixar, eu entrei, comecei a trabalhar numa academia, né? Dando aulas de tudo. Eu sou formado em educação física também, foi uma outra formatura que eu fiz. Engraçado que na época ninguém acreditava que eu fosse estudar e hoje eu tenho, né, formatura, tenho duas universidades, tenho vários masters, fiz alguns aqui na Espanha também. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, a gente não existe trabalho, né? A gente acorda todos os dias ou a gente vai estudar aquilo que a gente ama, a gente vai se aperfeiçoar. E aqui na Espanha atualmente eu sou professor de boxe, né, na academia, dou aula de kickboxing também. Montei o meu projeto, o meu mais novo projeto, que se chama Universidade do Boxe, né? Esse projeto é um projeto de uma plataforma virtual, onde a gente está fazendo formação, onde a gente faz curso, onde a gente faz debate, onde a gente faz análise de luta, né? E visa justamente suprir uma carência que existe no Brasil. Então essa plataforma, eu estou na Espanha, mas esse trabalho é voltado para o Brasil. Por quê? Eu descobri que aqui na Europa existem os cursos de treinadores de boxe, curso de treinador de kickboxing, curso de treinador de triatlon. Então não necessariamente a pessoa precisa ser formada em educação física para ser o treinador. O que as federações fazem é dar um curso, que seria como um curso técnico, de treinador desportivo daquela modalidade, né? Então a gente sabe que no Brasil teve uma briga muito grande do CONFEF, né, com as artes marciais, esporte de combate e também com a dança, né, no qual ficou todos os últimos vereditos da justiça, deu ganho para as pessoas que trabalham com isso, porque você trabalha com o corpo, mas ao mesmo tempo não é uma educação física, é uma coisa muito técnica, muito específica, que você não aprende na universidade. Então, antigamente o CONFEF, ele tinha os cursos de provisionados, que eles davam toda essa base científica para esse tipo de treinadores. Só que o curso provisionado foi extinto
E ficou essa lacuna. Então, tipo assim, a gente tem professores muito bons tecnicamente, eles conhecem muito do boxe, mas ficou esse buraco em relação ao conhecimento científico, né? Da preparação física, né? De anatomia, cinesiologia, né? De preparação física em geral, e ficou esse buraco. E aqui, né? E aqui o que foi que eu fiz com a Universidade do Boxe foi encontrar essa oportunidade. Então eu fiz esses cursos aqui na Europa e eu peguei toda essa metodologia aqui da Europa. Hoje eu sou diretor, né, da Federação Internacional de Muay Thai aqui na Espanha. Então a gente promove esse curso também. Então o que foi que eu fiz? Foi pegar todo esse conhecimento, transformar para a realidade do Brasil, colocando os meus conhecimentos e conhecimentos também de alguns profissionais, e a gente formatou esse curso. Então existe um livro chamado, que a gente lançou recentemente, que chama Treinador de Boxe Nível 1, que a gente está trabalhando com iniciação esportiva e toda a base, né, que antes o Confef, através do CREF, dava para os provisionados e que tiraram. Então a gente trabalha com toda essa base, mais a base técnica. Então a gente trabalha com 3 públicos. A gente tem o professor de educação física que quer aprender boxe para prestar esse serviço para os seus clientes. A gente tem o professor de boxe que tem todo o conhecimento técnico, mas ainda não tem esse conhecimento científico, que a gente traz também para esse treinador. E a gente tem um outro público que é o amante do boxe, é aquele rapaz que ama, ou aquele adulto já que ama, que gosta, ama o boxe e que gostaria de viver disso. Então a gente também transmite toda essa informação através de uma plataforma virtual, com provas, com testes, com tudo, e com interação com o público, né? A gente tem um fórum de debate, a gente recebe os vídeos, a gente analisa. E foi uma maneira que a gente descobriu aí de poder viver do boxe, né? Principalmente agora com essa questão da quarentena, a gente poder viver de uma forma virtual e ao mesmo tempo prestando um serviço de qualidade, e que existe essa demanda, né, por esse serviço. Então o nosso livro está aberto, né, na Amazon Kindle. Também a gente está subindo ele na Hotmart, junto com o curso. E ele pode ser acessado, todo o conteúdo do livro pode ser acessado e comprado por qualquer pessoa. Só que a certificação de treinador, ela é fornecida pela rede Unigat de ensino, que é uma instituição credenciada ao MEC. Então a gente tem aí a convalidação a nível acadêmico pela Unigat. E a gente tem a convalidação desse curso a nível esportivo por 2 federações esportivas, né, que é a Associação Nacional e Internacional de Boxe, a ANIB, que está presente em mais de 50 países, crescendo bastante. A gente tem a parceria com a ANIB e com a FEBAN, que é a Federação Baiana de Arte Marcial e Esporte de Combate, também a nível regional na Bahia, eles também convalidam. Então, uma pessoa que faz o curso, ela recebe esse diploma de treinador, né, e convalidado por essas instituições, e é um curso feito pela Universidade do Boxe.